pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A partir de agora nós vamos começar a nossa videoaula de Biologia do terceiro ano do ensino médio. O conteúdo dessa aula será Biologia e Racismo, uma relação complicada. Pois então, para nós começarmos a falar sobre o racismo, algo muito presente na sociedade atual, nós vamos começar esta aula vendo essa história. Olha só. Elizabeth, uma jovem de 15 anos, era uma dos 9 jovens negros selecionados pela direção do principal colégio da cidade, nos Estados Unidos, no estado do Arkansas, como forma de cumprir a ordem judicial de integração racial num país. Eram todos adolescentes bem comportados, com sólidos laços familiares, filhos de funcionários públicos. Os pais dos novos pioneiros foram instruídos a não acompanharem os seus filhos. Naquele dia, 4 de setembro de 1957, os 9 jovens ficaram na casa de uma ativista dos direitos humanos, para de lá juntos partirem para aquele grande dia. Menos Elizabeth, que não recebeu o aviso para se encontrar com os demais e partiu sozinha rumo ao seu destino. De longe, avistou a massa de alunos brancos passando, desimpedidos pelo cordão de isolamento montado pela Guarda Municipal do Arkansas. Ao tentar fazer o mesmo, foi impedida e muitos disseram para não a deixarem entrar. Foi então que se formou uma multidão ao entorno de Elizabeth. Como pano de fundo, começou a ouvir investidas como "Vamos linchá-la", "Dá-o fora, macaca", "Volta para o seu lugar", frases proferidas por vozes adultas e jovens. Ao chegar à escola, a adolescente então tomou 2 decisões: não correr, pois temia cair se o fizesse, e andar um quarteirão até o ponto de ônibus mais próximo. Uma aglomeração de cidadãos brancos passou a seguir a cada passo seu. Imediatamente, às suas costas vinham um trio de adolescentes alunas do colégio, entre elas Hazel Bryan. "Vá para casa, negona. Volta para a África." Assim como Hazel se converteu na imagem oficial da intolerância, a caminhada solitária de Elizabeth virou bandeira para toda uma geração de atletas, advogados, professores negros decididos a não recuar. Esse caso absurdo aconteceu lá nos Estados Unidos, onde essa jovem Elizabeth se tornou um grande marco da resistência contra o preconceito com as pessoas negras. Isso aconteceu lá em 1957. Mas será que isso ainda acontece na atualidade? Será que esses casos de preconceito, de frases como essas, acontecem apenas no passado? Hoje em dia no Brasil, existem outras Elizabeths passando por tudo isso também? Será que as pessoas negras e as pessoas brancas vivem atualmente no Brasil em uma sociedade igualitária, com direitos civis iguais? Eu acredito que nesse momento você esteja respondendo que sim ou que não. Mas essas questões vão ser debatidas, discutidas e esclarecidas durante a nossa aula. Então, vamos lá, porque o assunto é importante de ser discutido, é um assunto importante que tem muito a ver com a nossa realidade. Então, vamos deixar de delongas e vamos direto para a nossa aula. Bora lá! Biologia e racismo, uma relação complicada e delicada. O suíço Louis Agassiz, um dos mais eminentes naturalistas do século XIX, ainda reconhecido pelos seus trabalhos em zoologia e biogeografia. Criacionista, Agassiz defendia que as espécies e raças existiam imutáveis desde a criação. Também foi adepto do poligenismo, corrente de pensamento segundo o qual as várias espécies e raças resultariam de linguagens de diferentes origens. Assim como os demais poligenistas, Agassiz defendia que cada raça humana, entre aspas, teria sido criada como uma espécie autônoma e distinta. Posição que o converteu em um dos mais destacados defensores do racismo no meio científico. Agassiz jamais aceitou, por exemplo, que brancos e negros tivessem ancestralidade
em comum. Resta claro que o naturalista suíço admitia não apenas a nítida separação entre as raças humanas, mas também uma evidente hierarquia entre elas. A ciência, o racismo e a defesa da escravidão andavam lado a lado. Porém, hipóteses atualmente aceitas sugerem que a espécie humana, o Homo sapiens, com mais de 150 mil anos, tinha se originado na África, possivelmente na região do Vale do Grande Fenda, situado na África Central, e há 100 mil anos tenha começado sua migração para a Ásia e para a Europa. Durante esse longo intervalo de tempo, ocorreram várias ondas migratórias, bem como movimentos de retorno à África, consequentemente entre as diversas populações humanas, cujas diferentes refletem a adaptação a diferentes condições e ambientes. Nunca chegou a se consolidar completamente isolado geograficamente. Ou seja, o acúmulo de características divergentes e o resultado da seleção natural, atuando nos diversos ambientes ocupados, na África, por exemplo, a cor escura da pele representou uma fundamental proteção contra a exposição excessiva das células à radiação solar ultravioleta, que atinge abundantemente aquela região da Terra e pode causar câncer, já que a pele clara, selecionada na população que ocupa o norte da Europa, permite síntese adequada da vitamina D, cuja conversão para a forma aditiva a partir de precursores inativos depende da radiação ultravioleta. Sem isso, o raquitismo, que é essa ausência da vitamina D, da melanina na pele clara, resultante da carência de vitamina D, impediria a sobrevivência humana em áreas afastadas da linha do Equador com menos insolação. Segundo o paleontólogo norte-americano Stephen Jay Gould, essas constatações fazem-nos perceber que os seres humanos, apesar de suas aparentes diferenças externas, são todos membros de uma única entidade biológica de origem comum, relativamente recente. Hoje, as diferenças entre os grupos populacionais humanos tendem a se atenuar, em virtude da constante e intensa movimentação de pessoas. Se o intercâmbio genético em Homo sapiens não é tão mais amplo quanto poderia ser, isso se deve a fatores culturais e sociais. Cabe lembrar que os critérios taxonômicos que justificam a subdivisão de uma espécie em subespécies ou raças é arbitrário. Alguns dos mais utilizados são a persistência do isolamento geográfico, que é a possibilidade de que os indivíduos de diferentes populações sejam identificados pela análise de características fenotípicas com variações descontínuas. Com isso, a cor da pele humana, que é o substrato maior do racismo, apresenta variação contínua. Adicionalmente, na nossa espécie, isolamento geográfico não bloqueia o livre fluxo de gênico, permitindo que toda a humanidade compartilhe um patrimônio genético em comum. Ou seja, independentemente do local aonde nós estejamos, nós temos na nossa carga genética fatores e indícios de uma ancestralidade comum. Nesse caso, todos nós partimos de um só lugar, de um único lugar, e todos nós temos, como já falado, essa irmandade genética. O pesquisador brasileiro Sérgio Danilo Pena, que participou do projeto Genoma Humano, diz que eu que sou branco, sou geneticamente tão diferente de outra pessoa branca quanto de um negro africano. Se eu tiver acesso às impressões digitais do DNA de 10 europeus, 10 africanos, 10 ameríndios e 10 chineses, não vou saber quem é de qual grupo. Todo mundo é diferente. Então, concluímos que, por critérios usuais, não existiriam raças humanas, Então, vamos pensar o seguinte: se os taxonomistas, por exemplo, dividissem a espécie em raças humanas, isso não estaria contribuindo, para o preconceito, para que o preconceito, o racismo entre raças humanas seria algo sólido e justificável? Justamente é o que acontece. Muitas pessoas querem colocar como se nós fôssemos raças diferentes, e essa divisão entre raças é o que faz com que algumas pessoas achem que sua raça, caso existisse, seja superiores
do que outras. Então, a utilização desse termo raças humanas, ele se torna um pouco justificável para esse processo de preconceito, ou seja, de achar que minha raça é superior a outra raça, quando isso não acontece. A raça humana é uma só e não há nenhum tipo de subdivisões. O que acontece é que, como nós vimos, por fatores biológicos, genéticos, naturais, como por exemplo a presença maior de raios ultravioletas e a presença menor de raios ultravioletas que interferem na cor de nossa pele, é que são responsáveis, portanto, por essa variação de cores, de tons da pele. Isso não tem nada a ver, como nós já vimos, com fatores intelectuais, éticos, religiosos, culturais, nada a ver. Todos nós somos iguais. Ao longo dessa aula, você pode estar se perguntando, mas você repetiu demais que todos somos iguais. Repetir isso porque é muito importante para que essa frase, todos somos iguais, seja sempre falada, para que entre na cabeça das pessoas, principalmente das pessoas racistas, das pessoas preconceituosas, pessoas que querem ser melhor do que as outras pela cor da pele, quando isso não acontece. Um grande exemplo para pessoas racistas que muitas vezes discriminam outras pessoas é você fazer a seguinte indagação: qual a cor do seu sangue e qual a cor do meu sangue? Todos nós temos sangue vermelho. Se nós misturarmos o sangue de uma pessoa branca e o sangue de uma pessoa negra, não na mistura vai se tornar uma cor só, mostrando que nós somos todos iguais. Então, né, uma dúvida muito recorrente é por que existem pessoas de pele clara e pessoas de pele escura, né, pessoas negras. Então, a cor da pele humana, né, partindo da África, né, há centenas de milhões de anos, ancestrais dos seres humanos atuais espalharam-se por uma grande variedade de habitats, né, expostos a diversas condições ambientais, assumindo numerosos modos de vida. Em razão dessa migração, os diferentes grupos estiveram submetidos a condições distintas de temperatura, né, altitude e de exposição ao sol, né, exercitando múltiplas estratégias de coleta, de caça e de construção de abrigos e fuga de predadores. Então, muito tempo depois, essa grande imigração, né, de populações humanas, né, já ocupavam florestas tropicais, regiões do norte da Europa, desertos do Oriente Médio, altiplanos das encostas do Himalaia, manguezais do Sudeste Asiático e todas, né, e várias outras regiões do nosso planeta. Né? Então, a ocupação de múltiplos habitats submeteu os diversos povos a diferentes pressões da seleção natural, né? Determinando a notável diversidade observada até hoje. Né? Dos grupos que permaneceram em regiões tropicais expostas, né, a perigosa e intensa radiação ultravioleta, né, deve ter sido selecionada a presença na pele de maior quantidade de melanina. Né? Melanina é um pigmento, né, que protege as nossas células, principalmente no interior celular. Nas altitudes elevadas, né, mais próximas do polo, né, com a escassez de radiação solar, a presença seletiva, né, para a cor da pele, né, deve ter sido oposta. Né? A ativação da vitamina D, a parte de precursores inativos, requer radiação ultravioleta, né, cuja penetração é favorecida na pele clara. Na ausência da radiação solar, né, no caso, a pessoa tende a ter uma pele mais clara. Ao analisarmos, né, a cor da pele humana, né, que reflete a quantidade de melanina, não se observa categorias fenotípicas distintas. O que existe é uma variação gradativa, né, de pessoas com pele muito clara do que até pessoas de pele bastante escura. O geneticista Charles Davenport sugeriu, né, que a cor da pele humana seria condicionada por dois pares de alelos, sendo que os alelos aditivos contribuiriam cumulativamente para o tom da pele mais clara ou mais escura. Segundo Davenport, a cor da pele varia de acordo com a quantidade de alelos aditivos. Olha só essa tabela. Ou seja, pessoas, né, com 4 pares de alelos aditivos teriam a cor, né, o fenotipo preto. 3 alelos aditivos teriam o fenotipo de cor mais escura. Né?
Dois alelos aditivos, no caso, seria um tom médio. Um aditivo, né? Um alelo aditivo teria cor clara, e se na pessoa não houver nenhum tipo de alelo aditivo, no caso, ela teria a cor branca. No entanto, atualmente o modelo de Davenport é aceito apenas como uma simplificação. De acordo com a hipótese mais aceita hoje, há 4 pares de alelos envolvidos na herança de cor da pele humana, sendo que os alelos aditivos não têm efeito idêntico, cada um dos alelos contribuindo diferentemente com a quantidade de melanina. Deve-se destacar também a importância e a influência ambiental, principalmente a exposição ao sol, na expressão desse fenotipo. Nesse caso, a cor da pele não tem nenhuma associação com outras características que se aplique potencialidades, né, na capacidade intelectual, por exemplo. Não passa de racismo, né, mal disfarçado, toda ideia e opinião que procura associar a cor da pele à suposta inferioridade de grupos ou pessoa, ou que sustenta qualquer tipo de discriminação. Nesse caso, nenhuma característica da nossa cor tem a ver com nossa moral, com nossa ética e com nossa idoneidade. Sendo desse modo, todo uso de preconceito não tem nenhum embasamento biológico para dizer que existem raças superiores e raças inferiores. Embora na espécie humana não existam raças, existe o preconceito, o racismo, a discriminação e a exclusão. Como não há critérios que poderiam ser considerados científicos, biológicos ou universalmente aceitos na definição de raças humanas, as ações afirmativas, como por exemplo as cotas nas universidades, baseiam-se em geral na autodeclaração. Ou seja, é a forma como cada um de nós nos reconhecemos e nos colocamos na situação de pertencentes a um grupo populacional, seja ele designado por raça, etnia, grupos étnicos ou qualquer outra expressão. As categorias do IBGE colocam cores diferentes para que as pessoas possam aí se autodeclarar entre branco, negro, pardo, amarelo ou indígena. Então a dúvida que fica, que cor eu me considero? Como eu me vejo? Como eu vejo os outros e como os outros me reconhecem? Infelizmente, no Brasil, a maioria das pessoas optam pela opção parda. Parda fica como se fosse uma cor meio termo. Eu não sou branco e eu não sou negro. Infelizmente, algumas pessoas não se autodeclaram negras porque nós vivemos numa sociedade extremamente racista, preconceituosa, e muitas pessoas optam muitas vezes por renegar a sua cor, não porque não gostam de sua própria cor, mas sabe dos desafios e dos preconceitos que vai levar, que vai receber durante toda uma vida. Hoje em dia, muitas pessoas são contra as cotas afirmativas, mas nós sabemos que as cotas afirmativas, como por exemplo, cotas em universidade para as pessoas negras, não é tirar o lugar de um branco, mas sim fazer uma reparação histórica que ao longo de séculos e séculos os negros foram sempre os mais prejudicados, todos nesses sistemas sociais, autocratas, muitas vezes através da escravidão, e isso é uma forma de fazer uma reparação histórica. Ou seja, quanto mais pessoas negras nas universidades e de todos os ambientes da universidade e também da sociedade, nós vamos ter cada vez mais um mundo mais igual, mais justo e principalmente igualitário. Tá certo? Então, a dúvida que fica, como eu me vejo? Então, que nós devemos sempre valorizar a nossa cor como ela realmente é. Porque todas as cores têm a sua beleza, têm a sua essência. Todos nós temos o nosso valor. E nossa cor não tem nada a ver com essa questão de ter pessoas superiores e pessoas inferiores. Então, gente, ao fim da aula, nós temos uma atividade bem simples, bem rápida, para que vocês possam sistematizar o conteúdo de hoje com o conteúdo completo do capítulo sobre genética, tá certo? Então, para finalizar, nós vamos ver esta frase genial de um grande líder da humanidade, Nelson Mandela,
que diz o seguinte: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas também a amar. Com essa linda reflexão de não ao preconceito, de não à discriminação, de sim à inclusão, de sim à igualdade, eu finalizo essa aula. Espero que vocês tenham gostado, aprendido e até a próxima. Então é isso e tchau, pessoal! Baseado na história de Elizabeth que vimos no início da aula, faça um relato de experiência relatando sobre algum acontecimento envolvendo racismo que você já viu. Pode ser uma notícia da TV, jornal ou internet, e até mesmo um caso pessoal que tenha ocorrido com você, um amigo ou familiar.